Pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Como estudamos no capítulo passado, os pecados cometidos normalmente são contra o Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 12, Lucas capítulo 23, versículo 24, Colossenses capítulo 1, versículo 14 e Hebreus capítulo 4, do versículo 14 até o capítulo 5, versículo 10, corrobora esta doutrina. No entanto, a Bíblia Sagrada deixa claro que o homem pode pecar contra si mesmo, contra o próximo, contra o Filho, Jesus Cristo, e o que é pior, contra o Espírito Santo. Estes pecados contra o Espírito de Deus são os mais perigosos, haja vista um deles ser imperdoável. Razoável entender, pois se o Espírito Santo deixar de agir em nós, como seremos salvos? Simplesmente não há salvação sem a ação do Espírito. Por isso, desde já lhe antecipo caso se questione: você não cometeu esse terrível pecado. Caso contrário, não se interessaria em mais nada que diz respeito a Deus e sua vontade. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas sim o resultado de um processo contínuo de postura e ações que a pessoa toma em relação ao Espírito do Altíssimo. Neste processo, há vários outros pecados contra o Espírito que as Escrituras mencionam, como resistência, Atos capítulo 6, agravo ao Espírito Santo, Hebreus capítulo 10, versículo 29, entristecer o Espírito de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 30 e 31, mentir ao Espírito Santo,
Atos capítulo 5, versículo 3, extinguir o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Creio que este pecado só é possível quase que exclusivamente a pessoas que possuem conhecimento das coisas espirituais e que possuem intimidade com o próprio Espírito Santo. Não vejo espaço para esta prática por parte de pessoas que não se enquadram neste perfil. Farei uma comparação do processo de separação completa do Espírito Santo da vida de uma pessoa com o processo de separação de um casal para nunca mais ter volta. Um casal se apaixona, casam e inicia uma vida a dois. Com o tempo, várias intempéries os levam à separação. No processo, o homem passa a resistir sua esposa. A resistência é tanta que não há abertura para qualquer ação ou tentativa de relacionamento. Depois passa a agravar a sua esposa, injuriando, xingando, afrontando e ofendendo a sua dignidade. Com isso, consequentemente, sua esposa ficará entristecida. Sim, após todas estas situações, é evidente que a esposa estará muito triste com toda a situação. Mas a jornada continua e o marido passa a mentir a sua esposa de todas as formas e maneiras. Neste estágio, a separação é inevitável. O casamento foi extinto. No entanto, até este ponto, ainda há volta, a qualquer momento, desde que haja um arrependimento sincero por parte do marido. Para nunca mais haver volta deste casamento, o marido tem que tomar a seguinte postura: blasfemar contra sua esposa. Então, além de separar, o marido não se contenta e começa a atribuir à integridade da esposa, que é pura, santa e honesta, os seguintes atributos: prostituição, imoralidade, corrupção, roubo e coisas parecidas a essas. De forma que todas as vezes que a esposa tenta uma reconciliação com ele, ocorre agravos e piores, de maneira que a volta torna-se impossível, pois chegará a um ponto que a mulher nunca mais procurará o ex-marido para a reconciliação. Agora vamos analisar o texto propriamente dito e entender mais sobre este pecado terrível. O Senhor Jesus se encontrava na sinagoga de Cafarnaum, cidade onde residia, quando lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. O mestre, por sua compaixão, libertou completamente o homem possesso. Os fariseus alegaram que ele operara tal milagre pelo poder do chefe dos demônios. Como resposta, Jesus lhes disse: todo pecado e blasfêmias se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus, capítulo 12, Marcos, capítulo 3, Lucas, capítulo 12. Os adversários de Jesus blasfemavam contra ele e contra o Espírito Santo, declarando consciente, proposital e seguidamente que Jesus operava milagres pelo poder de Satanás, o chefe dos demônios. Mateus capítulo 9, 32 ao 34, capítulo 12, versículo 22 ao 24, Marcos capítulo 3, versículo 22, Lucas capítulo 11, versículo 14 e 15.
Analisando a conversa de Nicodemos com Jesus, registrada em João, capítulo 3, este fariseu disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Vemos nitidamente que Nicodemos deixa bem claro que ele e seu grupo sabia muito bem como Jesus operava milagres. O verbo saber está no plural, indicando que falava por ele e por seu grupo, o sinédrio. Outras passagens como João capítulo 9, versículo 26 ao 34 e capítulo 11, versículo 47 e 48, também evidencia esta doutrina. Os fariseus, por inveja, propositalmente e conscientemente se rebelando contra o Filho de Deus e atribuindo suas obras ao poder do diabo. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a atribuição pública, consciente, proposital, seguidamente, dolosamente e por inveja da obra do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo a Satanás. Ao blasfemar contra o Espírito Santo, a pessoa chega a um ponto de tornar-se réprobo quanto à fé, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, e passa a chamar o mal de bem e o bem de mal, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Este pecado é impossível de perdão, porque sendo o Espírito Santo o agente que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, São João, capítulo 16, versículos 7 ao 11, e que intercede por nós, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, é recusado, rejeitado e blasfemado, simplesmente o ser humano não tem a mínima possibilidade de salvação, já que esta só é operada em nós através desta pessoa divina e santa. Deus vos abençoe e lhes aguardo no próximo capítulo.